As Reformas da Revolução, capítulo 3. Luta de classes entre leigos e clérigos, baseada na participação ativa. Se alguém se perguntar como o sacerdócio foi desvalorizado na Igreja e como os sacerdotes foram derrubados do pedestal exaltado que a tradição católica lhes concedeu, ele não precisará procurar mais do que o começo do movimento litúrgico. No Congresso de Malines, em 1909, Dom Lambert Baudouin, Ordem de São Bento, proferiu um discurso que pretendia basear-se no recente motu próprio do Papa São Pio X, Tra le solitudini, sobre música sacra. Mas foi apenas um ardil de guerra em sua campanha para enganar os fiéis e fazer parecer que sua renovação litúrgica pretendia emanar dessa fonte. Embora ele não tenha sugerido nessa fase inicial uma reforma dos ritos litúrgicos, ele habilmente preparou as bases para isso, criando, como veremos abaixo, um clima profundamente hostil no qual os ritos tradicionais, e até mesmo o próprio sacerdócio, seria considerado inaceitável. Baudouin usou seu status de sacerdote como uma visão pastoral para ganhar credibilidade e apoio ativo de bispos e padres de toda a Europa e América. A suspensão da descrença necessária para engolir seu esquema de renovação é impressionante. Aí reside a evidência de que o movimento litúrgico se originou de um ato de perfídia, de uma palavra derivada da frase latina perfidem decidere, significando enganar através da confiança. É uma expressão adequada ao caso de Baudouin, porque a sua falsa pretensão que constituiu a perfídia. Que tipo de propaganda Baudouin usou para garantir o sucesso do movimento litúrgico? Utilizando o tema da participação ativa, ele contestou o direito do padre de fazer as orações da missa sem a congregação participar. O clero, segundo Baudouin, exercia um domínio despótico sobre os fiéis, privando-os de sua participação ativa na liturgia e reduzindo-os a um silêncio intimidado nos bancos. Essa foi a mensagem subjacente ao seu discurso de 1909, no Congresso de Malines, no qual foi inferido, e ainda hoje é, que uma elite aristocrática do clero excluiu os leigos da liturgia e violava seus direitos há séculos. Abre aspas. Que vergonha! A liturgia continua sendo a investidura de uma elite, acusou. Nós somos aristocratas da liturgia. Todos devem ser capazes de se nutrir disso, mesmo as pessoas mais simples. Temos que democratizar a liturgia. É uma questão de registro histórico que Baudouin, como muitos padres de sua época, se envolveu no sindicalismo e na política de classe e que seu passado radicalizado estava fortemente implicado em sua visão litúrgica. Estamos certos de que Kit Picklers, um dos principais biógrafos de Baudouin, afirmou: sua formação como capelão do trabalho teve uma tremenda influência sobre o seu interesse litúrgico. Baudouin, naturalmente, apresentou suas teorias sob forma de uma oposição binária entre padres e leigos, como resultado da qual poderia haver dois, e apenas dois, resultados possíveis: o domínio total de um lado pelo outro. O contexto polarizado dessa mensagem imita a perspectiva marxista padrão, implicando que a propriedade da liturgia estava nas mãos de poucos, e que as massas oprimidas deveriam recuperar o que lhes pertence por virtude de seu batismo. Essa retórica está claramente em conflito com a realidade do culto católico, através do qual a Igreja sempre transmitiu a vida de Cristo a seus membros, mesmo as pessoas mais simples, sem a necessidade de democratizar a liturgia. A própria corrente sanguínea da Igreja foi envenenada por essa linguagem de protesto que transformou os leigos em símbolo de injustiças cometidas pelo clero. Infelizmente, para a Igreja, ainda vemos os efeitos dessa propaganda perniciosa que encoraja a mentalidade de vítima e incita os leigos a se levantarem contra os seus padres em nome da participação ativa. Segue-se do apelo de Baudouin a democratizar a liturgia que nenhum julgamento pode ser feito para distinguir o papel mais elevado dos padres da subsidiária dos fiéis. Ou, em outras palavras, o poder deve ser distribuído entre todos os membros da Igreja para participar ativamente da liturgia. Toda participação deve, portanto, ser reduzida ao menor dominador comum para evitar ser acusado de elitismo. Essa ideia revolucionária
foi acompanhada pela crença errada de que a Igreja só pode sobreviver na era moderna se tornando democrática, isto é, abolindo seu caráter patriarcal e hierárquico. Foi também o principal impulso para a importância exagerada dada aos leigos no documento do Vaticano II, que ampliou o escopo e aumentou o status de suas atividades na Igreja em detrimento do sacerdócio. Foi Baudouin quem primeiro propagou o mito, vamos usar chamado de mentira, de que o costume da participação silenciosa fez com que os leigos se separassem da liturgia, fazendo com que a missa perdesse seu caráter comunal e os leigos perdessem seu poder. Espírito comunitário. Qualquer pessoa com uma concepção católica do que realmente é missa, isso vem com uma catequese adequada, saberia que essas acusações não poderiam representar a verdade. Católicos bem instruídos conheciam os ensinamentos da Igreja de que a missa era oferecida para a glória de Deus e o benefício dos vivos e dos mortos. Eles sabiam também que estavam unidos com a Igreja triunfante, a Igreja militante e a Igreja que sofria no sacrifício de Cristo no altar. Em outras palavras, o católico individual que orava na missa já estava unido na mesma fé com o padre, cujo papel era levar o povo ao seu objetivo celestial. Baudouin, no entanto, não estava interessado nas dimensões sobrenaturais da participação, mas no objetivo naturalista de formar comunidades voltadas para a ação social. Baudouin também foi responsável por espalhar outra mentira. Os leigos, absorvidos em suas próprias orações particulares, estavam se entregando ao culto individualista, deixando o padre celebrar sem eles. Ele interpretou a ausência de participação ativa como um sinal de quase completa ignorância ou apatia entre os fiéis em relação ao culto litúrgico, e concluiu que eles não entendiam nada da missa. Essa avaliação negativa e desdenhosa inspirou o arcebispo Bugnini, o arquiteto do Novus Ordo, a justificar suas reformas com base em uma falta de entendimento, ignorância e noite escura na adoração de Deus desde o século VI. Assim, Baudouin estabeleceu uma série de semanas litúrgicas de estudo, a primeira realizada em 1910, e retiros no mosteiro de Montcésar, especialmente projetados para reeducar os padres paroquiais e afastá-los dos valores católicos tradicionais. Nessas sessões, eles foram doutrinados a acreditar que eram culpados do clericalismo se celebrassem uma missa sem uma congregação ou uma missa na qual os fiéis não unissem verbalmente se seguissem as súplicas do missal com exatidão ou falhassem fazer a liturgia uma experiência de vida para a congregação. Todos esses pontos foram expostos por Baudouin na Review Questions Liturgiques et Parochiales, Questões Litúrgicas e Paroquiais, que ele havia fundado em 1909. Baudouin pretendia que fosse tarefa do clero doutrinar seus paroquianos e acompanhar a revolução da participação ativa, um processo que ainda está se desenrolando em nossos dias. Seus apoiadores imediatamente começaram a tarefa de persuadir os seus fiéis, infelizes fiéis, a abraçar o novo pensamento litúrgico como seu, acreditando que ele vinha do Papa São Pio X. Foi um golpe de propaganda de proporções incalculáveis. Seu sucesso pode ser medido hoje na proporção de católicos, clérigos e leigos que passaram de rejeitar sua própria tradição em escala mundial. O resultado é que, após devastar 1000 anos de tradição litúrgica recebida e aprovada, nada resta sobre o qual uma verdadeira participação possa ser estabelecida.